continuidade à aula passada, Falar um pouquinho sobre a equação de posição do movimento retilíneo e uniforme. É retilíneo porque estamos falando de uma reta e não curva. Uniforme porque vai ter sempre a mesma velocidade. Se eu tenho um móvel nesse ponto, vamos dizer, no ponto 20 de uma estrada, e esse móvel está se movendo nesse sentido, depois de um certo tempo ele vai estar lá adiante, vamos supor que ele está aqui, ó, o mesmo móvel que estava antes na posição aqui, né, na 20, agora está aqui, vamos supor, na 80. Então, eu tenho aqui, ó, uma posição para ele e tenho outra posição aqui. Então eu chamo essa de inicial e essa aqui de final. Posição inicial, posição final. O percurso que ele fez foi esse, ó, da posição 20 até a posição 80. Então, o espaço que esse móvel percorreu não foi 80, porque ele não partiu do zero. Ele percorreu só 60. Ou seja, o meu espaço percorrido, que eu chamo de delta S, seria 60. No caso, metros. Vamos supor que essa reta aqui seja a estrada onde eu meço, né, eu marco as posições em metros, ok? Então eu teria posição inicial 20, posição final 80 e a minha variação de posição ou meu espaço percorrido seria 60, ok? Analisamos agora um outro conceito, seria o seguinte: a posição final de um móvel depende de onde ele inicia, não é? Depende da inicial e também da velocidade e do tempo, certo? Essa é uma equaçãozinha, né, para a posição no movimento retilíneo uniforme. É chamada de equação do sorvete, S igual a sorvete. Se eu tivesse numa pista, né, numa estrada medida em metros, aí, dois móveis, um móvel partindo do ponto, vamos colocar 30, um móvel, e outro móvel em sentido contrário, um outro móvel em sentido contrário, lá da frente vindo para cá, vamos supor que ele estivesse na posição 120 metros, enquanto o outro estava aqui na 30. Então esses móveis teriam velocidades, né, fixas, porque é movimento uniforme. Vamos supor que a velocidade desse aqui fosse sempre, né, 10 metros por segundo, e a velocidade do outro, esse outro, fosse 20 metros por segundo. Ok? Tá aí uma questão, né, tradicional que eles colocam. Vai haver um encontro. Geralmente se pergunta qual o instante do encontro. Qual seria o instante do encontro? Quando é que esses móveis iriam se encontrar? Ora, se um vai para a direita e o outro para a esquerda, vai haver o encontro aqui, não é? Na metade do caminho, num local por aí. Então, as posições deles são diferentes. Vai acontecer o encontro quando eles estiverem aqui, ó. O móvel A aqui, não é? O móvel A aqui e o móvel B tiver também aqui, ó. Quando eles estiverem iguais, ou seja,
Vai acontecer o encontro quando a posição de A for igual à posição de B, quando os móveis estiverem com as posições iguais. Então, quem será S de A e S de B? Eu pego a formulazinha e uso para A e encontro S de A. Pego a formulazinha, uso para B e encontro S de B. Assim, fazendo, o S de A seria S igual a S0 mais VT para A. S de A seria. Quem é a posição inicial de A? 30, mais a velocidade, que é 10t. Esse seria o valor de S de A. E S de B, né? Isso aqui seria S de A. S de B, pegando a equação, ó, S igual a S0 mais VT. Então, S para B seria S inicial de B, 120, que ele está começando lá na 120. Como ele está voltando, a velocidade fica menos negativa, menos 20, porque está voltando, T da fórmula. Então, essa aqui seria a equação para S de B. Quando substituirmos S de A igual a S de B, que seria a situação para encontrar o instante do encontro, no lugar de S de A, eu coloco 30 mais 10t. 30 mais 10t. No lugar de S de B, eu coloco 120 menos 20t. A equação do primeiro grau, juntando os t, eu vou ter 30t, passando o t para perto do t, ó, mais 20t igual 120 menos 30. Então aqui dá 50t igual a 90. Logo, o meu t é igual a 90 dividido por 50. Cortando aqui, ó, 9 dividido por 5. T vai ser igual 9 dividido por 5 dá 1,8 segundos. Então, após a partida aí, com 1,8 segundos eles estão se encontrando. E eu poderia encontrar também a posição. Qual vai ser a posição nessa estrada? A posição do encontro. Posição do encontro. Posição é achar o valor de S. Então, quem vai ser o valor de S, né? Nessa estrada na hora do encontro? Eu pego qualquer equação, ou essa aqui, ó, S de A ou S de B, porque na hora do encontro as posições são iguais. Tanto faz calcular uma como outra, usando o tempo 1,8, que é o tempo do encontro, eu vou encontrar a posição do encontro. Pegando a primeira, S de A igual a 30 mais 10 que multiplica T, ficaria S de A igual a 30 mais 10 vezes T. T que é 1,8. Então aqui, ó, S de A é igual a 30 mais 18. 10 vezes 1,8, 18. Implica que o meu S de A é 48 metros. Então, na posição 48, não é? 48 metros é onde vai haver o encontro.
esse aqui vai andar pouquinho, ó, não é? Aquele vai andar mais, ok? Então é isso. Bem, pessoal, nesse caso aqui, vou colocar uma observaçãozinha, né? O nosso querido movimento retilíneo uniforme, ele pode ser classificado em movimento progressivo ou movimento retrógrado, certo? Muito simples. Quando o móvel está indo para a direita, a sua velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. O carro ali voltando, velocidade negativa, movimento retrógrado. Só basta observar isso. Velocidade positiva, progressivo, negativa, retrógrado. Outra observaçãozinha, às vezes o móvel, ele é um ponto material. Quando é que ele é um ponto material? É quando eu não levo em conta as suas dimensões. Eu digo um móvel, né, um ponto material, vai passar uma ponte de 100 metros. O móvel está aqui, ó. Ponto material vai passar um ponto de 100 metros. Eu levo em consideração, quando eu chamo de ponto material, eu não estou levando em consideração o tamanho desse móvel. Quando ele andar os 100 metros, ele passou a ponte. Mas às vezes é um corpo extenso. Eu chamo de corpo extenso quando as suas dimensões interferem naquilo que eu vou estudar. Por exemplo, eu tenho um túnel de 200 metros e vai passar por esse túnel uma carreta ou um trem de 80 metros. Ora, esse corpo extenso, ele tem que andar os 200 metros do túnel e esses 80, que é o último vagão aqui, ó, a ré vai ter que andar esses 80 para chegar no túnel. Aí vai andar mais 200. Quer dizer, a minha posição final aqui, ó, desse móvel vai ser 280 metros. Eu vou contar daqui, ó. Aqui seria a posição inicial, seria o zero, né? Vamos começar. Esse camarada andou 0 metros. Ele vai andar 80 para chegar no túnel e mais 200 para passar. Então, a gente soma o tamanho do corpo extenso com o túnel ou a ponte, certo? Uma observaçãozinha só para não esquecer, ok? Se tratando de gráficos do movimento retilíneo e uniforme, veja que nós temos 3 grandezas, né? Velocidade, espaço e tempo. Nós podemos pensar velocidade em metros por segundo em função do tempo, né? Depois pensamos em espaço e tempo. Então veja, se o tempo é 5, a velocidade é 20. O tempo é 5. Se o tempo passa, o tempo é 10. A velocidade continua sendo 20. Por quê? No movimento uniforme a velocidade é constante. Então vamos ter uma reta aqui, ó, nos pontos de encontro de velocidade e tempo. Sempre vai ser uma reta constante. Se a velocidade for negativa, essa reta ia ficar aqui, ó. Não é? É uma função constante. Agora, se tivermos
espaço em função do tempo, em segundos, o tempo. Aí teríamos o seguinte: se o tempo for 5, né? Dependendo da velocidade, vamos dizer que o espaço seja 15. Então, quando o tempo for 10, dobrei o tempo aqui, o espaço será 30. Se ele andou 15 em 5, né? Quando for 10, ele vai estar na posição 30. E assim sucessivamente. Eu vou ter aqui, ó, uma função, não é? Ó, crescente. O tempo passa e o espaço vai aumentando. Se a velocidade dele for negativa, o tempo passa e o espaço vai aumentando no sentido negativo. Ok? Então você tem esses dois tipos de gráfico, né? Esse da velocidade poderia ser velocidade de tempo, poderíamos ter uma reta aqui, não é? Se a velocidade fosse negativa, ia ter uma constante aqui, ó. E esse aqui, não é? Com a velocidade negativa, nós íamos ter aqui o tempo, né, e o espaço. Como a velocidade era negativa, o tempo ia passar, a velocidade o espaço ia crescer negativamente, ó. Nós íamos ter uma coisa, né? Assim, ó. Ok? Então é isso. Os gráficos do movimento uniforme é muito simples. Atenção para o próximo vídeo. Teremos uns desafios e vamos começar a falar de aceleração. Um abraço.